Olá, seja bem-vindo. Eu sou Ezequiel Cordeiro e hoje quero falar sobre profecias no meio gospel pentecostal. Já se passaram mais de um ano desde que o pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, foi morto a tiros na casa da família. O crime aconteceu em 16 de junho de 2019. Alguns meses antes da morte do pastor Anderson, Flor de Lis e seu marido, pastor Anderson do Carmo, receberam muitas profecias de diversos pastores. E da mesma unção que veio ao meu ministério, ele recebe agora. Por onde pastor Anderson e Flor de Lis passavam, sempre tinha alguém profetizando para eles e seu ministério. Vejam algumas delas. Filho meu, tu tens zelado do ministério da minha serva com tanto carinho. E a tua simplicidade me toca. Eu te dou respeito na terra. O Rio de Janeiro ficará pequeno para o que eu vou fazer na sua vida. Olha o que eu faço na sua história hoje. Tome muito cuidado com essas profecias que falam de grandeza, prosperidade, que Deus vai te levantar com poder, teu ministério vai prosperar. Adeildo Costa, Abílio Santana e muitos outros profetizaram para o pastor Anderson. Serás reconhecido como nação para Deus. Tu vai entrar no Piauí, tu vai entrar no Maranhão, tu vai entrar no Pará, tu vai entrar em Tocantins, tu vai entrar em Minas Gerais, tu vai entrar no Espírito Santo, tu vai entrar no Pernambuco, tu vai passar por Alagoas, tu vai passar por Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Anu Kevasso Teias. A Bíblia manda julgar as profecias. As profecias eu posso julgar. Então é o que vou fazer agora. Muitos pastores profetizaram sucesso para o ministério do pastor Anderson. Mas o mais interessante é que ninguém desses profetas profetizaram a morte do pastor Anderson. Porque eu sou Deus que escrevo capítulos. E o capítulo que eu escrevo hoje na sua vida é o maior de todos. Eu mudo o seu ministério, eu envergo a sua estrutura humana e eu te dou uma unção de cura tão grande, tão grande, tão grande, que filas se farão por onde você passar e não tenha medo. Chame a existência o milagre, chame a existência o milagre, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Nas festas comemorativas ou de inauguração, sempre tem um que profetiza para o pastor dizendo: assim diz o Senhor vai te levantar com poder, seu ministério vai crescer, esse templo ficará pequeno, seu ministério vai alcançar outras nações. Só que com o passar do tempo, nada aconteceu. Eu conheci a Flor de Lis em 2013, eu fui num evento e conheci ela pessoalmente, mas eu, como milhões de brasileiros, fomos no cinema assistir o filme dela. E hoje eu vi que os atores, inclusive a maioria são atores da Globo, manifestando tristeza, porque eles fizeram um filme. A história que ela contava para o Brasil e contou para nós era uma história linda de adoção. 2013 conheci ela, me apaixonei por aquela história, um monte de criança adotada. Ela enganou todo o Brasil, ela não enganou só o segmento evangélico, ela enganou a nação inteira. Nós estamos muito tristes com isso e vamos aguardar agora o resultado da justiça. Profetizaram que o ministério do pastor Anderson iria crescer, mas hoje sabemos que o ministério de Flor de Lis está em crise. E da mesma unção que veio ao meu ministério, ele recebe agora. Mas ainda existem profecias que realmente se cumpriu. Teve uma irmã que profetizou para o ministério de Flor de Lis, mas ao contrário
dos outros, desta vez não foi bênção. E Flor de Lis não aceitou esta profecia. Vejam. Mulheres de Deus que estão aqui, prestem atenção. Ainda ontem uma profetisa do cão. Que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: foi. Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Engraçado, quando é bênção, glória a Deus, aleluia. Quando a profecia fala de falência, derrota, aí é profecia do cão. Eu fiquei parado olhando para a infeliz. Ela disse: é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento, e isso tudo aqui acaba. Tá amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. Eu acredito que Deus ainda fala, principalmente em sonhos. Eu já tive vários sonhos que se cumpriram. Nesta semana eu falei com uma irmã, uma serva de Deus que conhece muito bem a Flor de Lis, pois ela morou na casa de Flor de Lis. Eu morei com essa mulher durante 6 meses. Ela me abrigou durante 6 meses. Eu morei na casa dela. E nesse período em que eu morei na casa dela, de fato, eu olhava para ela cegamente, via nela uma mulher de Deus. As suas atitudes, né, como do reteté, para mim aquilo era ser evangélico, para mim aquilo era ser cristão. E eu aprendi muita coisa, em que eu levei um bom tempo para reciclar, desaprender aquilo que eu havia aprendido, que era totalmente ao contrário, o evangelho de Cristo, totalmente ao contrário. Essa irmã é a pastora Débora. Ela tem um canal no YouTube. Depois você pode assistir na íntegra os vídeos dela. Em setembro do ano passado, em 2019, ela fez um vídeo contando os sonhos que teve com Flor de Lis. Então assista, compartilhe e depois deixe seu comentário. Vamos ouvir então a pastora Débora Miranda contar seus sonhos. E isso tudo nos entristeceu e foi um baque. Para mim, principalmente, foi um baque terrível, porque eu fiz parte desse ministério. Eu conheço esse ministério desde 2006. Desde 2006 eu conheci a história de Flor de Lis, o testemunho de Flor de Lis, e eu me encantei pelo testemunho, me encantei pelo trabalho, me encantei pela história contada. E em 2008, por um motivo dentro da casa, eu tive que sair da casa. Morei com ela durante 6 meses, e por um motivo triste, uma situação triste, eu saí da casa. Mas enfim, após que eu saí da casa, eu tive 3 sonhos com a Flor de Lis. 3 sonhos. E foram 3 sonhos proféticos, em que eu indagava o Senhor: Senhor, o que é isso? Senhor, o que significa isso? Até nos dias de hoje, até antes do acontecido, um ano e meio antes do acontecido, eu tive, nesse período de tempo, eu tive 3 sonhos com ela. E foram sonhos proféticos, porque eu percebia, sabe aquela história? E quando falamos assim: meu Deus, a pessoa te fere, mas quem cresce é ela. E Deus fala: calma, filha, porque eu estou no controle. Calma, porque eu estou no controle. E muitas das vezes não entendemos o agir do Senhor. E eu parava e pensava: Senhor, como pode isso? Porque o que foi feito comigo não foi algo de que uma pastora ou de que um ministério que leva o nome do Senhor verdadeiramente faça com o seu próximo. Os 3 sonhos que eu tive com a Flor de Lis, o primeiro foi, eu estava em uma igreja, eu e umas 2 pessoas, eu não vou citar o nome dessas 2 pessoas, eu e 2 pessoas que eram pessoas íntimas no meu convívio, são pessoas do meu convívio, uma delas não é mais, e nós estávamos em uma igreja, em um galpão imenso, o galpão era imenso, e nós estávamos limpando a igreja. Eu estava limpando
as cadeiras, que eram brancas de plástico. Uma outra pessoa estava limpando um púlpito de madeira, daquele bem simples. E a outra pessoa estava limpando um altar grande, o altar era alto. E ele estava ali limpando, varrendo ali aquele altar. Só que essa igreja ela não estava terminada. A igreja ela estava, o chão era de cimento, o altar era de cimento e as paredes ainda estavam em tijolos, não estavam embolsadas, mas estava havendo culto ali naquele lugar. E havia uma escuridão muito grande. Era tudo escuro. E havia só luz, aquele refletor de luz na minha direção, na direção da pessoa que estava limpando o púlpito e na direção da pessoa que estava limpando o altar. E nós estávamos ali limpando naquela escuridão. E de repente uma outra luz aponta na entrada do templo. E quando eu avisto aquela entrada, eu percebo que a pessoa que estava entrando era a Flor de Lis e aquele foco de luz acompanhava ela e ela vinha na nossa direção. E a Flor de Lis, ela estava em silêncio e estava muito arrumada, bem arrumada. Ela estava com um casaco de pele grande, ela estava com um vestido de festa, todo em brilho, muitos brilhos. Era uma vestimenta clara, begezinho, o casaco de pele ele era mesclado, e um sapato, uma sandália de salto de festa, cabelo feito um penteado de festa, uma maquiagem muito bem feita. E ela entrava ali, ela chegava até a mim, me olhava, como se quisesse falar algo, mas não podia falar. Ela entrava até mim e o espírito dela era angustiado. A alma dela era triste e era uma alma vazia. A face dela resplandecia isso. Ela queria nos contar algo, mas não podia nos contar. Até que ela abre a boca e diz assim: eu preciso ir. Eu preciso voltar. Estão me esperando. E ela saía, e nisso que ela saía, me vi uma visão da casa dela, onde os filhos estavam esperando ela, aonde o pastor Anderson estava esperando ela em uma reunião com homens. Era essa visão que Deus me dava dentro da casa. Os filhos esperando ela, o pastor Anderson esperando ela com homens de terno e gravata, em uma sala, em uma reunião. E ela não podia abrir a boca para falar nada. Ela simplesmente saía como sendo orientada a fazer aquilo, sendo forçada a fazer aquilo. Ela precisava obedecer o comando daqueles homens, ela precisava obedecer o comando daquelas pessoas, ela precisava fazer aquilo. Por isso ela não abriu a boca para falar nada para a gente. E de repente o sonho acabava. E passou um bom tempo. E o outro sonho que eu tive com a Flor de Lis foi... eu estava numa favela e a Flor de Lis estava nessa favela. Em um campo. Sabe, favela, quem já foi em favela sabe que em toda favela tem um campo. Um campo de futebol. E ali estava vendo um culto evangélico. E havia ali várias cadeiras e várias pessoas simples da comunidade ali, né, naquele culto, né, e prestando ali, né, as homenagens à Flor de Lis, né, e prestando as homenagens. E isso me faz lembrar das pessoas que vão à igreja seguindo o cantor gospel, seguindo o pregador gospel, o pregador que está na moda, o pregador que, né, da onda, da hora, né. E ali aquele povo estavam ali, louvando a canção que fez sucesso, a canção Eu Vou Dar a Volta por Cima. E a Flor de Lis, ela andava pelas cadeiras, de um lado para o outro, e as pessoas acompanhavam a Flor de Lis com o olhar. E eu olhava a Flor de Lis e observava a vestimenta da Flor de Lis. E a vestimenta da Flor de Lis me chocou muito. E eu não entendia aquela vestimenta. A vestimenta da Flor de Lis era uma vestimenta de um colã azul, com muita purpurina, muito brilho, um azul escuro com muito brilho. E inclusive esse azul escuro é o mesmo azul do vestido dela da capa de CD Eu Vou Dar a Volta por Cima. Era naquela tonalidade. Aquele colã cavado, e ela vestia muitos brilhos, e por cima daquele colã tinha um sobretudo de véu transparente, né? Que não cobria a nudez dela, não cobria as partes dela, e ela estava com uma meia calça arrastão,
cor da pele, um sapato cheio de brilho, também um sapato alto de festa, cheio de brilho, o rosto bem maquiado, o cabelo bem feito, e ela com aquele microfone louvando, eu vou dar a volta por cima, e as pessoas olhavam para ela, né, em silêncio. E eu olhava e falava, Senhor, que é isso? Que vestimenta é essa? E o Senhor falava comigo no sonho, minha filha, ela é uma prostituta gospel. E eu me apavorei. E o sonho acabou. E eu juntei um sonho com outro e fiquei questionando, Senhor, que sonho é esse? Uma prostituta gospel? Eu fiquei apavorada, irmãos. Eu fiquei apavorada. Eu falei, Senhor, uma prostituta gospel? E de repente você fala e pergunta, mas por que você não revelou, não falou esses sonhos antes do acontecido? Eu digo para você, por temor, por não querer envergonhar uma pessoa, não querer levantar um falso testemunho, não querer me envolver com algo assim, né? Até mesmo porque as pessoas dizem, ah lá, tá fazendo fofoca, olha, tá apontando o dedo, olha, tá fazendo falsa calúnia, olha isso e aquilo. Então eu, com muita cautela, não quis trazer isso em vídeo por causa disso. Mas algo está me trazendo indignação. Eu não posso me calar diante das coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. E me calei. E o terceiro sonho, irmãos, que Deus me deu, foi um pouco antes do acontecimento. Acho que não levou nem um ano. Não levou nem um ano. Foi meses antes do acontecimento do assassinato do pastor Anderson do Carmo. O sonho que Deus me dava é que eu via Flor de Lis em uma estrada de chão de barro, à noite, um deserto só. E a Flor de Lis, ela sozinha, com um microfone, um vestido na cor de vinho, até um vestido comportado, sabe? Com manguinha, cabelo solto, sem maquiagem, sem sapato e sem penteado, com um semblante triste, uma alma triste. No primeiro sonho, o olhar dela era triste, porém, as vestimentas de luxo, vestimentas de festa. No segundo sonho, a alma triste, porém, uma roupa de prostituta. Né? No terceiro sonho, a alma triste, mas sem luz, sem brilho. Sabe esses eventos que eles faziam aí com o carrão da 93, com todo um aparato, com um som de primeira qualidade? Então, só que dessa vez não tinha nenhum aparato, não tinha 93, não tinha cantores gospels famosos que sempre seguiam ela, que aliás sumiram, né? Não tinha nada disso. Era ela sozinha, em uma estrada de chão de barro, uma noite escura, uma noite sombria, e aquela mulher sozinha, e não tinha uma única alma acompanhando aquela mulher. E eu falava, Flor de Lis, e ela ia embora, cantando sozinha. E aquilo partiu meu coração.